Bom, dando início ao assunto da versatilidade e da inclusão econômica e social e o conflito do livre comércio com a cooperação internacional no governo do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vindo falar a respeito sobre esses acordos de livre comércio, tendo em vista a quebra de barreiras comerciais, o levantamento e a busca de normas trabalhistas e programas intelectuais e as compras estatais. Donald Trump, em entrevista para sua campanha antes de ser eleito, falou sobre alguns tratados feitos pelo antigo presidente Barack Obama. O Tratado de Livre Comércio do Transpacífico teve seu fim no último dia 23, uma segunda-feira. Tratado pelo qual gerava nada mais, nada menos que 40% da economia mundial. O primeiro-ministro japonês citou que não haveria sentido para a continuidade do tratado sem os Estados Unidos. Donald Trump cancelou, mesmo assim, as suas relações, ou melhor, as relações estadunidenses com o mesmo tratado. Assim, da seguinte forma, em sequência, foi em uma conversa e reunião com os primeiros ministros e principais ministros do NAFTA, onde o Tratado da América do Norte e também desligou o que havia entre Estados Unidos e o próprio tratado. Donald Trump, em entrevista, citou que os Estados Unidos estaria pondo polos em outros países, gerando uma enorme massificação de desemprego. Em algumas entrevistas, jornais apontam que, mesmo com a decisão de retirada dos Estados Unidos, o México continua atraindo empresas estadunidenses para o mesmo. Donald Trump tem o pensamento de diminuir os impostos não só para as classes médias, mas para as classes decorrentes, massificadamente. O pensamento de Donald Trump, segundo ele, é nacionalista, fundamentado não só apenas em um trabalho de equidade, mas igualdade para todos os trabalhadores. Donald Trump quer que os Estados Unidos mantenha a sua base dentre ele próprio. Citado por alguns, Donald Trump torna-se egoísta e transforma uma potência mundial em algo para si próprio. Donald Trump vê como um ciclo onde os Estados Unidos produz para o mesmo consumir. Assim, sua economia continuará crescendo elevatoriamente. Para o estresse de alguns e infelicidade de alguns países, Donald Trump assinou um decreto pelo qual acabava com o auxílio dos Estados Unidos para algumas ONGs de países que não faziam parte das suas relações, já que o mesmo Donald Trump acabou cortando todas as relações livres comerciais da mesma potência mundial. Outro decreto feito pelo presidente foi o congelamento nas contratações de âmbitos federais, mexendo com todas as comercializações estatais. Basicamente visando, tendo uma visão geral sobre o assunto, Donald Trump quer que os Estados Unidos seja tão somente independente da sua economia, não pensando de forma que o mesmo gera economia para outros países, os tornando dependentes dos Estados Unidos e tornando uma economia muito maior. Ao passar do vídeo, meus colegas irão apresentar como ocorre a correlação com a cooperação internacional. Muito obrigado. Donald Trump torna-se egoísta e transforma uma potência mundial em algo para si próprio. Donald Trump vê como um ciclo onde os Estados Unidos produz para o mesmo consumir. Assim, sua economia continuará crescendo elevatoriamente. Para o estresse
de alguns e infelicidade de alguns países, Donald Trump assinou um decreto pelo qual acabava com o auxílio dos Estados Unidos para algumas ONGs de países que não faziam parte das suas relações, já que o mesmo Donald Trump acabou cortando todas as relações livres comerciais da mesma potência mundial. Outro decreto feito pelo presidente foi o congelamento nas contratações de âmbitos federais, mexendo com todas as comercializações estatais. Basicamente tendo uma visão geral sobre o assunto, Donald Trump quer que os Estados Unidos seja tão somente independente da sua economia, não pensando de forma que o mesmo gera economia para outros países, os tornando dependentes dos Estados Unidos e tornando uma economia muito maior. Ao passar do vídeo, meus colegas irão apresentar como ocorre a correlação com a cooperação internacional. Muito obrigado. Com o novo governo dos Estados Unidos, foram descritas relações importantes de cooperação mundial, além de agravar a situação de possíveis conflitos na Ásia. O novo presidente Donald Trump decidiu sair do Acordo Climático de Paris, contrariando de forma direta o G20 e a ONU. O presidente alega que o acordo não é bom para os americanos e, por isso, ele não irá adotar as medidas propostas ao governo anterior, de Barack Obama. O presidente Donald Trump confirmou que os Estados Unidos não vão mais participar do acordo sobre mudanças climáticas. Ao anunciar a saída do acordo, Donald Trump disse que estava cumprindo o dever solene de proteger os Estados Unidos e os seus cidadãos e que pode eventualmente retomar as conversas do acordo, sempre levando em conta o que for mais justo para os americanos. A declaração nada tem a ver com o compromisso firmado pelo seu antecessor Barack Obama em 2015. Na ocasião, Washington se comprometeu a reduzir em 28% sua produção de gases de efeito estufa, além de transferir cerca de 3 bilhões de dólares, quase 10 bilhões de reais, aos países mais pobres. Antes mesmo de ser eleito, o presidente Donald Trump já se referia ao aquecimento global com ironia. Nas palavras dele, uma enganação criada pela China para prejudicar as empresas americanas. Ainda como candidato, chegou a anunciar que iria trabalhar para anular o acordo já nos 100 primeiros dias de seu governo. Agora, o novo chefe da Casa Branca manteve o discurso. Disse que está deixando o acordo para dar prioridade às empresas de carvão e de petróleo de seu país, para garantir, segundo ele, crescimento econômico e geração de empregos nos Estados Unidos. Apesar da polêmica, não seria uma saída imediata. Um processo de desligamento pode demorar até 3 anos, com um período de transição até novembro de 2020, quando Trump já poderá estar em campanha pela reeleição. A professora da Faculdade Casper Libero, Silene Victor, especialista na área de meio ambiente e sustentabilidade, esteve nas 2 últimas cúpulas da ONU sobre mudanças climáticas. Ela entende que, apesar da demora para a saída efetiva, a curto prazo, vários compromissos não vinculantes ao acordo poderão ser alterados. Do ponto de vista da produção de conhecimento, né, da produção de ciência no campo das mudanças climáticas, então os Estados Unidos não têm obrigação nenhuma em investir em ciência, tecnologia e inovação nesse sentido. Mas aquelas que são legalmente vinculantes, eles vão ter de continuar até a saída efetiva, que deve acontecer daqui 3 anos. Já na Ásia, Trump ameaça a Coreia do Norte e disse que, se necessário, usará a força contra o país, conturbando assim as relações com a China, que é o maior parceiro econômico da Coreia do Norte. O presidente norte-americano também ameaçou de aplicar medidas econômicas às empresas chinesas que fizerem comércio com a ditadura coreana, alegando que, se o governo chinês tivesse interesse em acabar com a tensão na região, já teria conseguido. Por outro lado, mais trocas de ameaças com a Coreia do Norte.
Uma reportagem da Associated Press mostrou que enquanto os dois líderes travam uma guerra de palavras, a portas fechadas já há alguns meses, há um diálogo aberto entre o enviado especial americano para a Coreia do Norte, que claramente não está lá no país, e o chefe da diplomacia coreana para a ONU. Então ganha força a teoria de que essas agressões públicas são usadas para pressionar discussões que já estão acontecendo. Kim Jong-un acusou Donald Trump de estar forçando o país dele a uma guerra nuclear e chamou os americanos de fanáticos por guerras. This man will not get away with what he's doing, believe me. If he does anything with respect to Guam or any place else that's an American territory or an American ally, he will truly regret it, and he will regret it fast. O jeitão pouco convencional de Trump lembra aos historiadores a teoria do louco, usada pelo ex-presidente Richard Nixon. I'm not sure if it's a clear strategy or not, but I think that Trump is giving the impression that he is unpredictable. And so I think with enemies, that can be valuable. I think we want Kim Jong-un to be on guard. It's not so helpful with friends and allies. Diante da retórica de guerra, o governo russo pede bom senso. К сожалению, риторика в Вашингтоне и в Пхеньяне начинает зашкаливать. Мы все-таки надеемся, рассчитываем, что здравый смысл возобладает. E o governo chinês se posicionou em um editorial. Disse que não vai ajudar os norte-coreanos se eles provocarem os americanos, mas vai proteger Pyongyang se os Estados Unidos atacarem primeiro. What are the signals now that you see? How is China going to position itself? The Chinese haven't been willing to get very tough with North Korea, and I think that's going to continue to be a problem. One way around this that the United States has is so-called secondary sanctions. So essentially, instead of working through the Chinese government, the United States has begun to sanction Chinese firms and Chinese banks that do business with North Korea to try to convince them to cut off that trade with North Korea, hoping that over time can start to build pressure. Para esse autor de um livro sobre a história da Coreia do Norte, o país é especialista em blefar quando está sob pressão. During the Cold War, they were very good at playing the Chinese off against the Russians. So they would curry favor with the Chinese, the Russians would get upset, the Russians would give them more stuff. It's a permanent state of war, and that's the psychology of North Koreans deliberately. That, you know, anything that goes wrong in North Korea is blamed on the state of war, the American embargo, and there's some truth to some of it, you know. But the kind of war readiness, right? The Yankees are about to attack. We have to keep unified and militant and have a sort of militaristic attitude towards life, in fact. Bem, vou falar aqui sobre as consequências da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, né? E dentre algumas delas, né, pode se destacar uma consequência política, né? Por exemplo, nos países como Índia, Filipinas, Malásia e Indonésia, eles podem adotar essa decisão tomada por Trump, né? Seguir o mesmo caminho. Não devemos nos esquecer que, se esta era uma promessa-chave da campanha eleitoral do presidente dos Estados Unidos para a Casa Branca, quem ganhou foi somente o lobby do carvão. E, ao que parece, tendo em vista que gigantes do petróleo se declararam contrários à decisão. Qual o motivo? Sempre econômico. Chevron, Shell e ConocoPhillips gastaram dinheiro em estudos para o desenvolvimento das energias limpas e acreditam neste novo nicho de mercado. Além disso, vislumbra-se uma primeira deserção da equipe de especialistas, que lida com a mudança climática na Casa Branca, a começar por Elon Musk, o número 1 da Tesla, que anunciou sua retirada após o anúncio de Trump. Apesar de o presidente estar mantendo suas promessas de campanha, esse movimento definitivamente não é bem recebido por toda a sua comitiva, incluindo sua filha Ivanka. Em qualquer caso, o Acordo de Paris permanece em vigor para outros países signatários. Como vimos, a União Europeia levantou sua voz de decepção, mas também deixou clara e a firme convicção de continuar no caminho tomado em Paris em 2015. A decisão de Trump seria ainda de impacto mais grave dentro da própria Casa Branca e com outros líderes mundiais. Para os cientistas, sua escolha perigosa.